E olá pessoas, tudo bem com vocês, cara? Eu tô muito bem, antes que vocês me perguntem, porque hoje a gente estreia um quadro especial no canal, o Top 10. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre as 10 melhores animações de todos os tempos. É óbvio que essa é a minha opinião, então se você tiver uma lista diferente, comenta aí abaixo que eu vou curtir bastante. Então vem comigo, vamos acompanhar aí essa lista que eu montei pra vocês e vem sentir aquela nostalgia, cara, de quando você era criança, que eu sei que você assistia muitos filmes aqui que eu selecionei. Bora lá! Em 10º lugar fica WALL-E. E cara, pra ser sincero, quando eu assisti no cinema, lá em 2008, eu tinha uns 9 anos, eu não curti muito o filme. Aliás, esse filme não é pra criança, na verdade ele tem poucas falas e o cenário também não é muito colorido, mas a mensagem que o filme acaba trazendo é um dos motivos, é o principal motivo na verdade para ele estar nessa lista de hoje. A gente acompanha um robozinho, né, que é o chamado WALL-E, e ele mora numa terra já não mais habitada por seres humanos. Nessa história, os humanos acabaram progredindo bastante tecnologicamente, mas isso também acabou fazendo com que eles destruíssem o seu próprio planeta, e não só o planeta, mas como seus próprios corpos, afinal eles são todos obesos. E além disso, o filme não deixa de ser fofo, porque a gente tem um robozinho que tá lá sozinho na Terra, principalmente no início do filme. Na verdade ele não tá sozinho, ele tem a sua companheira Baratinha, que é o bicho mais asqueroso do mundo, mas que consegue ser fofo nesse filme, não sei como. Então o filme passa essa mensagem do que a gente realmente faz com o nosso planeta, as nossas atitudes e o que a gente faz com o nosso próprio corpo também. Então isso faz com que o filme seja um pouquinho aprofundado e, como eu disse, acaba não sendo tão atrativo para as crianças. Mas mesmo assim, o WALL-E consegue ser uma baita animação. Em 9º lugar a gente tem Detona Ralph. Que animação, meus amigos! A história acompanha o vilão do jogo Conserta Felix Jr. E se o mocinho conserta, obviamente o vilão destrói. E o filme acaba sendo muito legal por uma série de fatores. O primeiro que dá pra gente citar é que ele acaba sendo uma homenagem aos jogos antigos de fliperama. E mesmo que você não tenha vivenciado essa época, você vai notar provavelmente alguma referência que o filme faz. Como por exemplo o fantasminha do Pac-Man, o Clyde. E outro ponto muito legal do filme é o universo que ele acaba estabelecendo, porque na verdade é como se a gente visse aqueles personagens dos jogos quando eles estão no seu tempo livre, quando eles não estão sendo utilizados pelos seres humanos, a gente no caso. E a gente acaba descobrindo um mundo novo, é um mundo que a gente desconhece, vamos dizer assim, e é muito legal ver como eles desenvolvem tudo isso. E a cada hora que a gente está vendo o filme, a gente fica mais curioso para ver como é que as coisas ali funcionam. Em 8º lugar a gente tem Universidade Monstros. E cara, esse na minha opinião é um dos casos em que a sequência consegue ser superior ao original. Nesse filme a gente acompanha mais ou menos a história de origem daqueles personagens que são muito queridos e conhecidos pela gente. O Mike Wazowski e o Sullivan. E no final das contas o filme é muito divertido. E é claro, ele acaba funcionando principalmente por a gente já conhecer aqueles personagens. E não só conhecer, mas ter curiosidade de conhecer mais ainda. E é simplesmente isso que a sequência faz. E além disso, o filme é super colorido e a animação é rica em detalhes, principalmente se a gente comparar com o seu primeiro, que no caso foi feito 12 anos antes. Divertidamente, cara, melhor animação recente no caso já feita na minha opinião. A Pixar acaba mandando muito bem em trazer, em dar vida àqueles personagens, àqueles objetos que na verdade são inanimados. E não só dar vida, mas também como explorar de uma forma muito criativa aquele mundo. E quem acaba ganhando vida aqui nesse filme são as emoções. Sim, elas são uma espécie, sei lá, de bonequinhos, vamos dizer assim. Não são pessoas porque eles são meio diferentes. A gente tem a tristeza, a gente tem a felicidade, o medo, a raiva e assim por diante. Eles ficam tudo num painel de controle, como se fosse mais ou menos isso, e comandando os mecanismos da gente, no caso, os seres humanos. E apesar do filme ser colorido, ele acaba não sendo tão interessante assim para as crianças. É um filme também mais para adultos. E o mais legal desse filme, assim como em Detona Ralph, é como muitas coisas são explicadas de um jeito peculiar. Vou te dar um exemplo. Você sabe aquela música ou propaganda extremamente inútil e que você sabe que é ruim, mas mesmo assim você acaba lembrando dela? No caso, as memórias são tipo como umas bolinhas de gude, e seres parecidos com jujubas têm a função de administrar essas memórias e jogar fora as inúteis. Em vez de eles jogarem fora a memória
memória inútil, o que eles fazem? Eles mandam para a central de controle, onde essa bola, que é a inútil, vai ser reproduzida e vai vir à sua mente aquela música estranha, aquela música ruim ou aquela propaganda muito bosta. Em sexto lugar, a gente tem Era do Gelo, que é uma trama super divertida e conta com muitos personagens carismáticos. E o mais legal é ver aqueles personagens ainda se conhecendo, né? No caso, eles ainda não se formaram realmente como um grupo. Então é o começo de uma amizade ali, menos é claro do Esquilo. O Esquilo, desde o primeiro filme, ele continua sozinho em busca daquela noz. Coitadinho. Depois foram criados mais 4 filmes e aí você sabe, né? A criatividade vai acabando perdendo um pouco de força. Aí surge a filha do personagem principal, depois surge a mãe, depois surge o avô e assim por diante. Em quinto lugar a gente tem Shrek, cara. E como não esquecer daqueles personagens que eram tão carismáticos, ainda são muito carismáticos. O filme também acaba sendo uma espécie de crossover de contos de fada e de clássicos da literatura, porque ele reúne Lobo Mau, ele reúne Pinóquio como personagens secundários no caso. E o primeiro filme no caso é muito interessante porque ele estabelece a amizade entre o Shrek e o burro, né, que são os personagens principais. E é muito legal ver eles se conhecendo ali também. Em quarto lugar fica Carros, cara, que é um filme muito legal e que, pra te dizer sinceramente, foi bem difícil escolher esses primeiros lugares porque tem muita animação boa. Mas enfim, Carros acompanha a história do Relâmpago McQueen, que é um velocista. Para os mais íntimos dá pra gente chamar de Relâmpago Marquinhos. E no caminho para uma corrida, né, que é a chamada Copa Pistão, o Relâmpago Marquinhos acaba parando numa cidade pequena e as situações vão se desenvolvendo e ele acaba estragando grande parte do asfalto da cidade, tendo que consertar tudo a tempo de chegar à corrida. E cara, o Marquinhos é um carro muito arrogante, cara. Ele é aquele velocista arrogante, famosinho, estrelinha, vamos dizer assim. E aquela cidade pequena só tem carros humildes. Enfim, ele vai conhecendo aquelas pessoas, aqueles carros. E no caso ele vai ficando mais humilde também. Então é legal ver esse processo do personagem barra carro. Em terceiro lugar, Procurando Nemo, cara. Esse eu vi em fita, vi em VHS. Vocês sabem o que é isso, criança? Vocês sabem o que é isso? VHS. E o engraçado é que quando a gente é criança, parece que não tem muito limite, cara. Então eu assisti esse filme uma vez atrás da outra, assim como eu via outros filmes também, uma vez atrás da outra. E parece que a gente não cansa, cara. Simplesmente a gente vai vendo, então... bons tempos. E em segundo lugar a gente tem Os Incríveis. E a história acompanha um casal de super-heróis que está tentando levar uma vida normal, principalmente porque agora eles têm filhos. Mas você sabe, né, cara, o dever acaba chamando mais alto e é por isso que o safado do Beto sempre pula a cerca no sentido de dar uma de herói, salvar aquelas pessoas e combater alguns vilões. E no final do filme você sabe, né, aquela família acaba se juntando, cada um com seus poderes para combater o vilãozão. E eu tô esperando, cara, porque no final do filme aparece o vilão lá e até agora eles não fizeram o filme, mas calma, tenha calma, porque nesse próximo ano, 2018, vai ter uma continuação. É isso aí, cara, é isso que eu tava esperando. Vamos lá, vamos voltar a ser criança de novo. Amigo, estou aqui. É ruim, são tantos problemas que não tem fim. Em primeiro lugar, não podia ser diferente, galera. Toy Story realmente marcou a minha infância. E Toy Story 1 e 2 também, eu assisti bastante o segundo. Toy Story 3 veio depois, mas eu também não deixo de gostar, eu gosto muito dessa trilogia. Cara, eu vou revelar um sonho que eu tinha, na verdade eu tenho ainda, é um sonho de infância, que é ganhar o Buzz. E só queria isso. Cara. No caso eu já tive umas imitações baratas, né? No caso aquela versão de McLanche Feliz lá, mó bosta. E também tem uma versão aqui que ela continua até hoje aqui viva, mas é a versão pequenininha, né, cara? Eu realmente queria a versão grande do Buzz ali. E no caso eu tive até um aniversário que eu pedi pra minha mãe e a gente foi em tudo que é loja procurar o Buzz. E não tinha. Então
Fica a dica aí se você quiser me agradar, né, meu? Compra um Buzz pra mim. Toy Story acaba sendo muito icônico, né, cara? Porque na verdade é a primeira animação 3D da Pixar. Até hoje eu me pergunto, será que realmente esses bonecos eles não têm vida própria, cara? Porque você se pergunta de onde que veio essa história, né, velho? E provavelmente as histórias vêm de coisas que realmente aconteceram na vida real. Então, sei lá, esse Homem de Ferro aqui, ele pode sair aqui, perambular enquanto eu tô dormindo, não sei. Eu tenho essa noia, velho. E a história do filme é fantástica, provavelmente, com certeza, inspirou muitos outros filmes da Pixar, porque na verdade é como eu disse lá no início, que é da vida aqueles objetos inanimados. Então isso acontece em Detona Ralph, acontece divertidamente e tudo de um jeito diferente, criativo e que começou com Toy Story. Então é fantástico, cara, ver a vida dos bonecos, cara, que enquanto a gente dorme, enquanto a gente não tá em casa, eles vão lá e tem a vida deles. Mas é isso, galera, esse foi meu primeiro top 10. Se você tem uma lista diferente das animações, comenta aí abaixo que eu vou gostar bastante de ver. Deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Um abraço e até a próxima.